Esta é a segunda parte da apresentação Estigma e Discriminação em Saúde. Existe uma grande relevância em entender melhor os vínculos entre estigma, preconceito, discriminação e saúde para auxiliar no desenvolvimento de estratégias eficazes de saúde pública, e é preciso desafiar o estigma e a discriminação. Toda pessoa que trabalha em um serviço de saúde precisa usar estratégias para desafiar estigma e discriminação e promover um espaço adequado para os usuários do serviço, porque enquanto a maioria dos profissionais de saúde entra no campo da grande área da saúde com a intenção as mais nobres, também é verdade que muitos deles endossam estereótipos e discriminam pessoas com determinadas condições de saúde. Houve progresso na explicação dos caminhos pelos quais o estigma e o preconceito afetam a saúde nesse novo campo de investigação. E estudos têm documentado que as interações entre indivíduos estigmatizados, que são percebidos como discriminatórias e prejudiciais à saúde devido aos processos de estresse que ativam, então essas interações discriminatórias têm implicações negativas para a saúde e o bem-estar, porque podem levar a cuidados inadequados em ambientes de assistência à saúde. O estigma e a discriminação nos ambientes de saúde continuam sendo um desafio à saúde pública em diversos ambientes, na maioria dos países, e podem ter efeitos deletérios, né, tanto na saúde física quanto mental. O estigma relacionado à saúde é um estigma relacionado à vida. A vida de uma pessoa com uma condição patológica específica, quando a gente considera essa questão do estigma relacionado a condições de saúde, esse estigma nas unidades de saúde é particularmente flagrante, afetando negativamente as pessoas que procuram os serviços no momento em que estão mais vulneráveis. Nas unidades de saúde, as manifestações de estigma são amplamente documentadas, né? Desde negação total dos cuidados, provisão de cuidados abaixo da qualidade necessária, abuso físico e verbal, até formas mais sutis, como fazer com que certas pessoas esperem mais ou repassem seus cuidados para outros profissionais, colegas. Então, como resultado, o estigma é uma barreira para o cuidado de pessoas que procuram serviços para prevenção, tratamento de doenças ou reabilitação, condições agudas ou crônicas, ou mesmo um apoio para manter uma qualidade de vida saudável. E no sistema de saúde, o estigma em relação a uma pessoa que vive com uma doença específica compromete o acesso ao diagnóstico, ao tratamento e aos resultados das intervenções de saúde de uma forma geral. O estigma também afeta o bem-estar da força de trabalho em saúde, porque os próprios profissionais de saúde também podem estar vivenciando, né, condições estigmatizadoras ou condições estigmatizadas. Eles podem até ocultar seu próprio estado de saúde dos colegas e relutarem em acessar e se envolver em cuidados. No entanto, a redução do estigma não é parte rotineira da maneira como os serviços de saúde são prestados ou avaliados, nem é regularmente integrada ao treinamento dos profissionais antes de serem admitidos nos serviços, de todos os quadros, né, profissionais da saúde.
Então, o estigma não afeta apenas aqueles que vivem em condições de saúde estigmatizadas, mas suas ramificações reverberam para fora, através das comunidades e também para dentro, através da unidade de saúde, em relação às políticas e procedimentos que orientam os cuidados e para também o pessoal encarregado de prestar cuidados. É importante porque a redução do estigma tem o potencial de melhorar o ambiente de trabalho em saúde, também a qualidade, principalmente, dos cuidados prestados pela equipe, os resultados clínicos de grupos de indivíduos que vivem com condições de saúde estigmatizadas e os riscos sociais assumidos ao acessar esses cuidados de saúde para determinadas condições específicas. Seguindo, o estigma nas unidades de saúde prejudica o diagnóstico, o tratamento e os resultados, de intervenções de saúde de uma forma geral. Então, lidar com o estigma é fundamental para fornecer uma assistência em saúde de qualidade nos serviços, nas instituições sanitárias. E o potencial de intervenções para reduzir simultaneamente o estigma relacionado a mais de uma condição de saúde simultaneamente nas unidades precisa receber uma maior atenção, porque isso fortaleceria a prestação de cuidados de saúde equitativos e de qualidade, atendendo às nuances específicas e importantes no contexto ou das condições da doença. As pessoas que trabalham nos serviços de saúde, principalmente que atendem pessoas com sofrimento mental e dependência, precisam ser capazes de efetivamente entender o impacto negativo do estigma em cada indivíduo, como e por que o indivíduo e como ele está sendo tratado de uma forma diferente. E trabalhar com essa pessoa e sua família para reduzir o impacto. E, além disso, é importante que trabalhadores de saúde identifiquem práticas institucionais dentro de suas próprias organizações que possam ser discriminatórias. Identificar e corrigir crenças e comportamentos que possam contribuir para o estigma e a discriminação. Então, profissionais de saúde podem, de uma forma geral, cotidianamente, temer risco de infecção, comportamentos do grupo estigmatizado, como o uso de drogas ou ações imprevisíveis, ou a mortalidade associada à condição. E também podem experimentar sofrimento moral com base na sua desaprovação pessoal de comportamentos associados a doenças, o que pode levar a reações estigmatizantes que prejudicam sua capacidade de ser um prestador eficaz, prejudicando a qualidade do atendimento. Então, profissionais de saúde podem não ter também consciência de como o estigma se manifesta e afeta as pessoas e, portanto, podem não estar cientes dos efeitos estigmatizantes de suas ações ou de como as políticas ou estruturas das unidades de saúde afetam os usuários. E a falta desse conhecimento sobre o problema pode perpetuar esse estigma. Por exemplo, conceitos errôneos de transmissão de determinado agravo à saúde podem levar a precauções estigmatizantes e desnecessárias.
Por exemplo, luvas duplas, quarentena desnecessária, enquanto a descrença na curabilidade de algumas condições estigmatizadas pode influenciar também a prestação de cuidados. Então, a falta de conhecimento sobre como cuidar de uma condição específica ou a falta de confiança, de conhecimento e de confiança na capacidade de fazê-lo, podem resultar em uma baixa qualidade ou um atendimento discriminatório. Políticas ou sistemas institucionais para a prestação dos cuidados, como verticalização, né, por exemplo, prestação de serviços em uma clínica separada, ou gráficos de sinalização para distingui-los dos registros médicos de outros pacientes, também podem gerar estigma nas unidades de saúde, como muitas vezes se vê em serviços públicos. Então, postula-se de uma forma geral que as manifestações de estigma, subsequentemente, influenciam vários resultados, desfechos em intervenções na saúde para populações afetadas, inclusive o próprio acesso, né? É uma questão bioética de justiça, né? Por causa da falta da desigualdade, da falta de equidade, falta de acesso e aceitabilidade dos serviços de saúde, a própria adesão ao tratamento pelos usuários, resiliência, né? Ou seja, o poder de desafiar a estigmatização, e também podem influenciar os resultados para as próprias organizações e instituições, incluindo políticas de saúde, disponibilidade e qualidade dos serviços de saúde. Então, quando uma pessoa entra nos serviços de saúde, é determinante o enfoque e os meios que se ponham à sua disposição para minimizar os efeitos do estigma e evitar o autoestigma, né? Sobretudo naqueles pacientes com sofrimento psíquico, com drogadição. E a atenção se orienta muitas vezes exclusivamente em relação aos aspectos clínicos, em relação aos sintomas. E por muitas vezes falta de tempo e de recursos, não se atende o que representa o diagnóstico na questão da colaboração da família no processo terapêutico de reabilitação, porque o diagnóstico da pessoa, de vida da pessoa, também envolve a sua família, né? Então, a compreensão e a educação sobre uma nova situação, a mudança de expectativas, as mudanças na vida diária. Então, ter em conta a colaboração da família no processo terapêutico e de reabilitação como cuidadora principal é de central relevância no atendimento nos serviços de saúde. E muitas vezes só se enfoca o controle da medicação, o controle em termos de exames a serem realizados, tecnologias pesadas, né? Deixando de forma negligentemente as questões, né, do acolhimento e a importância, né, de se ter uma intervenção coordenada e colaborativa e de diferentes profissionais e muitas vezes de serviço também, para dar uma melhor resposta clínica e social de acordo com os avanços, né, psicoterapêuticos, de reabilitação e propriamente farmacológicos, como em qualquer outra doença que não tenha esse estigma relacionado. Então,
como coloquei em destaque, a doença mental é complexa, né? É uma enfermidade complexa, exige que se individualize o tratamento e os programas de reabilitação de acordo com as necessidades pessoais de cada usuário e aproveitando os recursos do seu entorno e da comunidade. Então, a participação da comunidade, da pessoa e sua experiência positiva, aqui elimina o autoestigma que muitas vezes se observa. Então, nos serviços de saúde também há atuações que compartilham, né? Que compartilham os preconceitos do estigma. Quando em urgências por uma doença orgânica, se encaminha a pessoa, né, em quem se diagnostica algum problema de saúde mental, se encaminha ao psiquiatra e ele acaba sendo levado para o setor da psiquiatria, ainda que não haja situações, não é, que exijam esse encaminhamento assim de imediato. E às vezes o paciente se defronta com uma situação de não discriminação entre, ou seja, aí discriminação no sentido de não distinção entre sintomas orgânicos e sintomas psíquicos, o que pode atrasar a atenção adequada a uma doença orgânica com graves consequências para a sua evolução clínica. Então, o serviço de saúde precisa ter profissionais que estejam atentos a essa questão e que no seu processo de educação permanente esse problema seja enfocado, seja discutido, né, e que sejam trocadas ideias e pensamentos a respeito dessa questão e de vivências também, né, na educação permanente em saúde. Há algumas condições de saúde que são mais associadas com o estigma, considerando enfermidades específicas. Então, Naiblade e colaboradores publicaram um estudo em que consideram estas as principais condições de saúde que levam à estigmatização. Embora muitas condições de saúde estejam sujeitas a estigma, estas foram selecionadas por eles porque muitas vezes há, de forma bastante recorrente e constante, uma atitude negativa, principalmente de culpabilidade pela condição. E isso é um fator determinante para todas essas condições, assim como a falta de consciência do estigma e de suas consequências, a falta de consciência do estigma por parte do próprio profissional. Então, também o nível de conhecimento, a discussão sobre mitos e crenças, o conhecimento de políticas, procedimentos e práticas institucionais. Então, todas essas questões são importantes no caso de usuários que apresentam esses agravos à saúde, principalmente. E o medo, no caso de doenças que são infecto-contagiosas, o medo da infecção é comum, né? Por exemplo, a AIDS, a hanseníase, a tuberculose, que além dos outros aspectos, dos outros componentes do estigma, também há o risco, né, de contágio. Quando falamos nesses principais, esses fatores, né, quer dizer, esses agravos à saúde, que estão associados a maior prevalência de
de estigma nos serviços de saúde, pensamos em como cada uma delas se relaciona à ocorrência do estigma, como acontece e como se desenvolve, né, quais são as características principais do estigma relacionado a essas doenças que selecionamos a partir do estudo de Naiblade e colaboradores, mas colocamos aqui ao lado as questões que são assim mais que acabam desencadeando mais temor e, consequentemente, mais evitação, mais afastamento do profissional, que são como uma resposta à ameaça, né? O medo de contágio, o medo da violência que são prevalecentes nesse caso. Então, a vida das pessoas com doenças, com essas doenças e incapacidades, além de ser agravada pelo estigma, já se associa a um quadro, né, de uma reduzida autoestima, né? E além do próprio desconforto e do sofrimento e da dor causadas pela própria doença. Então, o estigma na saúde apresenta-se tanto em relação a doenças físicas quanto mentais. Com base nas conceituações que já foram colocadas anteriormente, e na experiência prática, né, observada nos serviços, Stang e colaboradores colocam que há necessidade de que haja inicialmente em relação a essas doenças, mas que haja um plano, um programa, um projeto, né, nos serviços para que seja enfocada a questão da discriminação e do estigma para interromper o processo de estigmatização ou mitigar as consequências prejudiciais do estigma relacionado à saúde ou às condições de saúde e também muitas vezes de existência. Então, esses autores referidos também, além de selecionar, né, essas condições como as mais estigmatizadas, estes autores também propuseram que, no caso com base nas conceituações existentes de estigma relacionado à saúde, fosse aplicado uma variedade de intervenções para os profissionais de saúde e nos serviços em relação principalmente a essas condições. E consideram esses autores que as teorias sobre o estigma existentes geralmente se concentram em uma condição de saúde isolada, como principalmente alguma destas condições de saúde. E eles argumentam que é prático, bastante útil, é importante ter um arcabouço teórico explícito que também possa orientar o desenvolvimento de intervenções sobre essas condições de saúde individuais e também a proposição, né, de intervenções e o estudo de respostas em relação a essas condições de saúde. A própria exclusão social enraizada no estigma parece ser uma resposta à ameaça, essa ameaça aqui, considerada por estes autores, que varia desde
um estigma relacionado à saúde por digamos, uma ameaça que é sentida em relação à integridade física, como medo de contágio biológico, medo de violência, né, e outros danos, ou mesmo simbólica, como uma aversão, né, com base em percepções de que a pessoa não vai aderir aos valores, né, aos valores sociais, às questões, às regras sociais de convivência, né? Então, nos vários estigmas relacionados à saúde, as pessoas estereotipam negativamente, demonstram preconceito, discriminando o grupo, né? E seus membros. Embora o conteúdo do estereótipo, por exemplo, que é promíscuo, que é impuro, entre aspas, né? Com aquelas percepções mais arcaicas, né? Da simbolização em relação ao estigma da doença. E essas condições, elas também vão diferir na medida em que são ocultáveis, né? E, portanto, na maneira como as pessoas lidam e como gerenciam sua identidade estigmatizada. Mas todas envolvem estigma antecipado, né? Em um estigma também antecipado e internalizado. Então, as pessoas lidam e gerenciam com o estigma de forma diferente, né? Mas sempre de maneira negativa, tanto em termos de estresse que causa, né, como também na subutilização dos serviços disponíveis para aquele grupo que apresenta determinado agravo à saúde. Então, estas são as principais que vamos dar seguimento e são as principais afecções que vamos agora apresentar de uma forma mais detida, né? Então, começando pela epilepsia, que tem um estigma, né, motivado em grande parte por preocupações de produtividade e também de longevidade e medo de infecção. Longevidade e medo, né, da imprevisibilidade de crises, né, da imprevisibilidade. Não há um fator infeccioso e todos já sabem, mas há também crenças, né, crenças religiosas que são históricas, né, são históricas em relação à epilepsia e o que significam no ideário, né, popular, as crises epiléticas. Então, aquelas crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas. E por sua imprevisibilidade também. Então, aqui não há o fator infeccioso, não é uma doença contagiosa, né? Mas ainda há muitos, na própria crença popular, ainda se acredita que a epilepsia pode ser transmissível. Então, esses medos de contágio podem ser particularmente problemáticos quando são endossados, né, por pessoas que atendem, às vezes até socorristas, né, ou então policiais que atendem essas pessoas na via pública. Então, essa questão religiosa é importante porque crenças sobrenaturais agem como impulsionadoras do estigma relacionado à epilepsia, em alguns contextos. Com alguns acreditando que a epilepsia é uma maldição ou que é causada por bruxaria, né? Isso de forma histórica, né? Isso não é
não é um fator originado na atualidade, mas que vem de muito tempo atrás. Pessoas com epilepsia vivenciam uma série de manifestações, como rejeição e exclusão social em uma variedade de contextos, incluindo o familiar, né, das relações interpessoais. Então, adultos com convulsões não controladas têm menor probabilidade de serem empregados e mais propensos a relatar problemas no emprego quando eles têm trabalho. Então, preocupações com os sintomas, né, pela imprevisibilidade das crises, parecem, digamos, representam, né, para o ambiente de trabalho uma ameaça à segurança de outros funcionários ou clientes, por exemplo. Não é isso que mostram alguns trabalhos, e esse já referido anteriormente, de Strang e colaboradores de 2019. Então, se supõe que a pessoa seria incapaz de lidar com estresse, né, que pode ter comportamentos estranhos ou imprevisíveis, também preocupações com o desempenho da pessoa epiléptica no trabalho. Então, há também a preocupação com o próprio absenteísmo, com as faltas ao trabalho. Então, isso gera também muitas vezes a atitude negativa dos outros funcionários. Então, o resultado do estigma relacionado à epilepsia muitas vezes está associado a um grande comprometimento da qualidade de vida do indivíduo. E essas pessoas, elas sentem menos capazes, né? E também elas podem se sentir menos capazes, inclusive, de se envolver no tratamento, de aderir à terapêutica medicamentosa. E os resultados, às vezes, institucionais, incluem, às vezes, políticas estigmatizantes, né? Como restrições para que a pessoa dirija, né? Que ela conduza no trânsito, ou então que assuma determinados empregos. Então, e são muitas vezes limitações que podem ser desproporcionais à gravidade da doença. Então, o estigma relacionado à epilepsia enfraquece a qualidade de vida dessas pessoas. Vamos seguindo agora, depois de discutir da epilepsia. Vamos ver alguns aspectos relacionados a estratégias para a redução do estigma que enfrentam os epilépticos. Então, Fernandes e Lee mostraram algumas intervenções que podem ser feitas em relação a estratégias para a redução do estigma. Então, campanhas na mídia é uma delas. Então, são as chamadas campanhas de desestigmatização ou de combate ao estigma. Nós sabemos que informações sobre a epilepsia são ferramentas fundamentais para reduzir o impacto do estigma na vida diária do paciente e de seus familiares. E estudos como este sugerem que a informação correta é um importante fator na melhoria das habilidades para lidar adequadamente com a epilepsia, através da diminuição do seu impacto social e psicológico, né, psicossocial, e oferecendo um potencial, né, de melhoria das relações sociais do indivíduo. Porém, é importante ressaltar que apenas informações não bastam, é preciso direcionar as informações para alvos, né, específicos. É preciso que campanhas na mídia de desestigmatização sejam feitas para mudar o conhecimento e comportamentos sociais na epilepsia, porque algumas percepções e atitudes negativas podem ter sido induzidas por falsas crenças sobre a epilepsia. Então, o ideal é que estas campanhas sejam direcionadas para públicos específicos, para determinados segmentos da sociedade,
considerando as diferenças de sexo, religião, escolaridade e conhecimento prévio sobre o tema. Também o trabalho psicossocial com pacientes e família. Então, o trabalho psicossocial, na verdade, biopsicossocial, né? Biopsicossocial. Esse trabalho envolve o atendimento integral da pessoa com epilepsia e também sua família. E nesse processo é importante haver uma relação de troca entre as variáveis biopsicossociais, para que, junto com os aspectos relacionados ao estigma, se consiga proporcionar uma atmosfera de compreensão, de acolhimento, né, fazendo com que as pessoas consigam se inserir adequadamente na sociedade. Então, esse trabalho biopsicossocial consiste no atendimento médico adequado, em psicoterapia e também em participação de grupos de apoio ou grupos educativos. O tratamento médico adequado tem o objetivo de controlar as crises naturalmente e, com isso, a qualidade de vida das pessoas com epilepsia. E este tratamento deve considerar a prescrição adequada da medicação antiepilética e o controle dos efeitos colaterais destes medicamentos. E a partir do momento em que o paciente passa a ter suas crises controladas, ele começa a se sentir melhor e, com isso, passa a se inserir na sociedade de maneira mais integral e plena. E também se torna mais confiante. A psicoterapia é um processo no qual a pessoa pode ampliar a autoconsciência, aprendendo com os seus sintomas e se desenvolvendo como pessoa. E na epilepsia, a psicoterapia visa a aceitação de si mesmo, a melhora da autoestima, da autoconfiança, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a redução do estigma que está associado à sua doença. E os grupos de apoio ou grupos educativos, eles são realizados, né, com o objetivo de propiciar a inserção da pessoa, a sua inserção social, né, e estes grupos podem ser realizados com profissionais da área da saúde e psicossocial, da área também de humanas, né? Com professores, comunidades, outros pacientes, familiares e pessoas em geral que se interessem por saber mais sobre epilepsia. E tem o objetivo de disseminar conhecimentos adequados sobre a epilepsia e através de troca de experiências, permitindo às pessoas adquirir maior confiança no manejo da doença e diminuindo assim também, favorecendo a redução do estigma. E os grupos de pacientes com epilepsia podem ser considerados um encontro de pessoas, né? Um encontro de pessoas que compartilham da mesma problemática e através desses grupos é criado um espaço que permite a troca de experiências e vivências. Então, estes grupos auxiliam no conhecimento de informações, na discussão de medos, ansiedade a respeito desta condição e sendo considerado uma oportunidade, né, para compartilhar ideias e também conhecer outras pessoas com a mesma condição. Além disso, as pessoas podem aumentar seus conhecimentos, discutir seus medos e ressentimentos, né? E participando assim desses grupos, eles vão ter mais condições de obter informações de maneira de maneira amistosa, né, e de maneira também colaboradora. Outro aspecto são os programas de educação continuada para os profissionais da saúde, né, de todas as sub-áreas da grande área da saúde. A educação continuada para os profissionais é essencial. Já o estigma relacionado à hanseníase, né, que até a década de 90 era denominado, inclusive, em programas de saúde como lepra, né, mas a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, né, o Ministério da Saúde, né, propôs que
fosse usado, passasse a ser usado o nome de hanseníase, né? Então, hanseníase é talvez a mais antiga condição de saúde estigmatizada conhecida na humanidade. A maioria das grandes escrituras religiosas menciona a hanseníase, e geralmente como uma condição a ser evitada, e também ou, não é? Como um castigo sobrenatural, um castigo divino pelo pecado ou pela quebra de um tabu. Então, a noção de que a hanseníase ou um grupo de doenças de pele que incluem a hanseníase era contagiosa já estava presente na época do Antigo Testamento da Bíblia. Né? Mesmo que a teoria microbiana das doenças tenha se desenvolvido e se consolidado no final do século XIX, mas já desde a antiguidade que há uma ideia de que a hanseníase é relacionada com o pecado, por um lado, e por outro, que ela pode se transmitir às outras pessoas. E isso, claro, é um fator que contribui muito para o processo de estigmatização das pessoas que vivem com hanseníase. Então, a questão histórica, né, e o medo do contágio. E o fato de as pessoas afetadas pela hanseníase geralmente terem um baixo status socioeconômico, um baixo nível educacional e também de pouca consciência dos direitos que ela tem, aumenta a vulnerabilidade dessas pessoas à discriminação. Até no sul da Ásia, né, li em um desses artigos da revisão, que há um cruzamento, né? Um cruzamento de estigmas. Então, um cruzamento de estigmas de quem apresenta a hanseníase, né, acontece em caso de outros estigmas sociais importantes, como o caso de mulheres em muitos países onde a hanseníase é endêmica, né? Então, o estigma associado à hanseníase geralmente se manifesta como uma identidade, né? Uma identidade deteriorada, como, para usar uma expressão do Goff, uma identidade da pessoa afetada e o que afeta o seu papel social, incluindo a dos membros de sua família. Então, a participação social da pessoa e de sua família pode ser bastante restringida, incluindo problemas para encontrar e manter o emprego, o acesso à educação, oportunidades inclusive para relacionamentos, né, interpessoais e questões relacionadas, enfim, ao próprio acesso à saúde. Então, essas são as condições relacionadas atualmente, né, ao estigma da hanseníase, né? Tem um aspecto importante aqui na hanseníase que é o medo da desfiguração, né? O medo da exclusão social e desfiguração. Então, vem já desde o hinduísmo, né, as crenças de que as pessoas afetadas pela hanseníase devem ser pecadoras, né, e que são ritualmente impuras. Então, esses tabus todos contribuem no mundo inteiro para aumentar esse estigma em relação à hanseníase. Segundo a ONU Brasil, embora os casos de hanseníase tenham diminuído em 30% nas Américas ao longo dos últimos 20 anos, a discriminação e o estigma em relação à doença continuam dificultando esforços para impedir a sua transmissão, né? Em 2017,
mais de 29 mil ocorrências da infecção foram registradas na região, mais de 93% delas no Brasil. Então, a estratégia global para a hanseníase descreve três pilares para garantir um mundo sem a doença, com zero transmissão, né? Zero incapacidades, zero, aqui a gente na campanha observa, zero discriminação, né? Zero discriminação em relação à doença. Então, esses pontos, né, transmissão, incapacidade e discriminação, fazem parte das campanhas da estratégia global mundial para a hanseníase 2016-2020. Esses pontos se concentram em fortalecer a responsabilidade, coordenação e também parcerias dos governos em deter a hanseníase e suas complicações e em acabar com a discriminação e promover a inclusão. Então, o plano também exige uma série de medidas para combater a discriminação vivenciada pelas pessoas afetadas pela doença. Por exemplo, assegurar que indivíduos com a infecção, assim como suas comunidades, sejam empoderadas a partir de uma participação ativa, né, nos serviços de atenção à saúde. Então, a estratégia também pede que aqueles que possuem hanseníase tenham melhor acesso aos serviços de apoio, né, de apoio social. E outras medidas ainda incluem, aqui estão, a questão da coordenação e parceria com o governo, o segundo pilar de combater a hanseníase e suas complicações, e esse pilar 3 que estamos comentando agora. Então, outras medidas aqui nesse pilar, terceiro pilar, né, de combater a discriminação e promover a inclusão, incluem a promoção da reabilitação baseada na comunidade para pessoas com incapacidades relacionadas à hanseníase. Então, esse programa cobra ainda que as leis discriminatórias sejam abolidas, né, e políticas de inclusão sejam implementadas para os indivíduos que tiveram a doença. E há um dia, né, um dia em janeiro, que se comemora o Dia Mundial da Luta contra a hanseníase. Então, durante este mês, o mês de janeiro, chamado de Janeiro Roxo, as ações chamam a atenção da população e de profissionais da saúde também para os sinais e sintomas e alertam para a importância do diagnóstico precoce, né? E também incluem combate ao estigma e à discriminação, que também fazem parte das ações do Dia Mundial, contra a hanseníase. Bem, e assim, deixar claro nessas campanhas, né, sempre se deixa claro que a doença, marcada por um passado assim, muito triste e de discriminação, isolamento de pacientes, possui um tratamento eficaz e pode ser curada. Agora, um dos conjuntos de doenças que tem um estigma assim, bastante destacado na literatura e na prática, que é o estigma relacionado às doenças mentais. Então, estima-se que 450 milhões de pessoas no mundo sofram de transtornos mentais. E essas pessoas enfrentam dois problemas, né? Quer dizer, uma série de problemas, mas destacando aqui dois, que são os sintomas que interferem na autonomia, na sua independência, na sua qualidade de vida. E o outro é o estigma social, os estereótipos, né? Então, as atitudes discriminatórias são uma barreira para a integração social e se agravam pela escassa influência do coletivo, né, que tem seu poder limitado, seu poder de influência limitado.
no trabalho, no seu entorno, nos meios de comunicação. Então, isso se deriva da escassa dotação de recursos, e de desenvolvimento muito lento, né, dos serviços em relação às doenças mentais, mais do que em relação às outras enfermidades. Então, isso afeta a recuperação do paciente e muitas vezes esses pacientes eles optam até por não buscar ajuda profissional, não buscar ajuda no serviço de saúde para não serem identificados nem rotulados como pessoas com doença mental, né? Então, a causa do preconceito e discriminação que isso pode implicar é muito grande. E esta desvalorização faz com que as pessoas afetadas percam a confiança em si mesmas, alimentando essa ideia de renunciar às expectativas pessoais e profissionais, perpetuando, né, assim, mantendo um ciclo, né, bastante negativo para essas pessoas, que é de autoestigmatização. Então, o estigma associado com a doença mental é uma barreira difícil, né? E muitas vezes se baseia até no estereótipo de que as pessoas com problemas de saúde mental são perigosas, ou seja, que são imprevisíveis, são violentas, né? E frequentemente são vistas como incapazes de trabalhar ou de viver de forma independente. Então, em alguns momentos, em algumas fases, isso é verdade, né? Mas uma vez que essas pessoas tenham o seu transtorno tratado, elas recuperam, né, grande parte da sua independência. Então, é uma questão muito difícil para os pacientes portadores de esquizofrenia, por exemplo, tratados, né, que estão na comunidade, encontrarem um trabalho, né, um trabalho que seja compatível, né, com sua capacidade. E certos tipos, né, de deficiência são até mais estigmatizados que outros, porque são os estereótipos que são muito, muito poderosos, exercem grande influência, né? As pessoas com esquizofrenia ou então dependência de drogas podem vivenciar atitudes assim especialmente negativas de outras pessoas, baseadas nessa crença de perigo, na crença de que elas possam ter um comportamento antissocial, né? E as pessoas com dependência também podem vivenciar um comportamento particularmente negativo por causa de suposições sobre o quanto elas são pessoalmente responsáveis por sua deficiência e sobre a sua, digamos assim, a vergonha também, né? Que acabam apresentando em muitos desses transtornos. E daí surge a evitação, né? A vergonha e a evitação, devido ao extremo estigma em torno de certos tipos de doenças de saúde mental, devido a esse estigma, muitas pessoas podem ter medo até de expressar, digamos assim, divulgar não sei a palavra, de contar aos outros, né, sobre o seu problema. Eles podem se preocupar em ser rotulados, né, e perdendo muitas oportunidades de melhorar a sua vida, pelo próprio medo da discriminação. E atitudes, opiniões e essas crenças, né, negativas persistem ao longo do tempo.
e estão presentes em diversos contextos, né? Bem, em relação ao que comentamos antes em relação à hanseníase, também aqui, em relação às doenças mentais, parece haver um cruzamento, né, de outros fatores que levam ao estigma com o próprio estigma da doença mental, que, por exemplo, como etnia e gênero, né, influenciando, quer dizer, piorando o estigma, né? Então, há a maior dificuldade dessas pessoas procurarem assistência em saúde mental e em vários países. E esse estigma é antecipado e percebido pelos próprios pacientes, né? Então, essas questões acabam influenciando as políticas também, né? Políticas de o preconceito e o estigma, acaba influenciando as políticas públicas de saúde, porque essas respostas, né, de políticas públicas em alguns países têm um longo caminho para reduzir ou melhorar os efeitos nocivos do estigma relacionado à saúde mental, tanto nos níveis assim, no nível organizacional quanto institucional. Então, a prevenção da discriminação com base na saúde mental e a inclusão e participação social de pessoas com problemas de saúde mental na sociedade deve ser um alvo, né, de estratégias, de políticas públicas. Essas atitudes e opiniões, intenções negativas, elas vão acabar comprometendo, né, o acesso, a participação e a conclusão, aliás, a manutenção do tratamento desses pacientes. Então, a promulgação de políticas e de leis de proteção nos níveis nacional, estadual, nos locais de trabalho, incluindo unidades de saúde, é muito importante, né? Então, em termos de políticas, essa questão também é considerada que no caso, a vitimização, no caso não a vitimização, que agora tem um termo passou a ser um termo meio negativo, mas a estigmatização, por causa desses rótulos, né, tem que passar, inclusive, pelo entendimento de que políticas públicas têm que ser realizadas, né, em termos até da própria linguagem, porque na saúde pública e na psicologia costuma-se usar os termos pessoas com sofrimento psíquico, né, ao invés de pessoas com transtorno mental, ou pessoas com doença mental, ou doentes mentais. Então, não há um consenso, ainda há um debate sobre os termos para descrever pessoas, termos para se referir a pessoas com problemas de saúde mental ou dependência química, né? As pessoas se identificam de várias maneiras. Então, ao falar sobre indivíduos, uma abordagem que é preferida é sempre se referir às pessoas da maneira como elas se referem. Como é que elas se autorreferem, né? Então, ao descrever essas pessoas, é importante saber como essa pessoa gostaria de ser denominada. Para terminar esta segunda parte,
internacionalmente e na literatura acadêmica, o termo incapacidade psicossocial começou a ganhar aceitação, né? A palavra psicossocial reúne os aspectos psicológicos e sociais, culturais, né, do problema. Então, este termo parece que reflete uma abordagem social do transtorno. Então, a questão da denominação doentes mentais, problemas de saúde mental, doença psiquiátrica, deficiência mental, em alguns países tende a ser substituído por pessoas portadoras de incapacidade psicossocial, pessoas em sofrimento psíquico, né? Então, vamos terminar essa segunda parte e continuaremos a apresentação em um terceiro vídeo.